Irmão, vamos abrir aqui no Salmo 24, que é o Salmo da pregação, né? Eu digo, baseado nos textos, né, de Atos sobre a ascensão e Lucas sobre a ascensão. Salmo 24, por favor. Vamos lá. Muito conhecido, claro, esse salmo. Não é? Salmo 24. Diz assim o Salmo 24: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos a porta as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que nos ouvem. Hoje à noite vamos falar sobre a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme vimos em Lucas 24, Atos 1, de 1 a 14 e Salmo 24. Em Lucas 24, 52 e 53 diz: E eles adorando voltaram para Jerusalém com grande alegria. Olha aí. E estavam continuamente no templo louvando e bendizendo a Deus. Aqui. Mas há uma razão pela qual tanto os discípulos quanto nós hoje nos regozijamos, e esta: a ascensão de Cristo é o ápice, a coroação daquilo que ele veio fazer na terra. Ele completou a sua obra de redenção, ele morreu, ele ressuscitou e agora ele ascendeu vitorioso. E é por isso que pôde ascender ao céu e sentar-se à direita do Pai, porque ele fez tudo perfeitamente. Está aí. E não somente ele, mas todos nós que estamos em Cristo, também podemos agora subir ao céu. Veja bem, subir ao céu. Podemos subir ao monte de Deus e entrar na presença do Pai, como Salmo 24:3 perguntou: quem pode subir ao monte do Senhor? Eu prego a vocês as boas novas da ascensão de Cristo, conforme Salmo 24, sobre o seguinte tema: quem subirá ao monte do Senhor? E isto não é possível para o homem pecador. Aí não é possível para o homem pecador. E isto foi realizado pelo Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso agora é possível para aqueles que creram, ou que creem em o nome de Jesus. Então, irmãos, isso não é possível para o homem pecador. O Salmo 24 é um salmo que frequentemente é associado ao dia da ascensão, que fala que Deus está,
é dono de todas as coisas, mas também é o dono da salvação. Olha aí. Não porque seja uma profecia direta da ascensão. Esse salmo não é uma profecia direta, está falando, direta. Mas porque ele é aquele que em última análise subiu ao monte do Senhor. Quem foi que subiu literalmente ao monte do Senhor? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei da glória. Então, irmãos, o Senhor ascendeu e está agora à destra de Deus. Muitos comentaristas bíblicos sugerem que o Salmo 24 foi escrito por Davi para a ocasião em que a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Você lembra desse episódio? A Arca da Aliança era aquela caixa revestida de ouro com o propiciatório no topo e 2 querubins guardando o propiciatório. Era o lugar onde o Senhor habitava com o seu povo. A respeito da Arca da Aliança, o Senhor disse em Êxodo 25, 21 e 22. Foi que o Senhor disse: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali te encontrarei e te falarei de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Você viu que Deus disse que daria, se revelaria a sua vontade daquela arca. Portanto, a Arca da Aliança era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo e dava a este povo a sua vontade. Aproximava da arca era no sentido muito real, aproximava do próprio Senhor Deus. É por isso que a arca deveria ser guardada no tabernáculo e mais tarde no templo, no lugar santíssimo, atrás de uma cortina espessa, separada do homem pecador. E é por isso que somente o sumo sacerdote podia aproximar-se da arca, ele apenas uma vez por ano. Olha aí. Para oferecer um sacrifício de sangue pelo pecado. Sem sangue não poderia haver, o pecador não podia entrar na presença de Deus. Muitos anos antes, no tempo do sacerdote Eli, a arca havia sido levada para a batalha e perdida para os filisteus. Vocês ouviram aí, pregação em 1 Samuel. A arca retornou ao povo de Israel, mas havia sido guardada na cave de Abinadab, na pequena cidade de Kiriat Jearim. E agora, anos depois, a arca estava voltando para casa. Estaria novamente no centro de Israel, estaria novamente no centro da adoração de Israel. E assim, de forma real, era como se o próprio Deus estivesse novamente no meio do seu povo. A arca representava Deus com o seu povo em comunhão. Então a arca apontava para Cristo. Olha, a arca apontava para Cristo. Só tem comunhão com Deus quem tem Cristo, quem creu em Cristo, quem serve a Cristo. E é isso, irmão, que o Salmo 24 fala. O Salmo começa no versículo 1 e 2 dizendo, olha o que o Salmo começa dizendo. Ele já começa dizendo quem é Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e aqueles que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, irmãos, o Salmo começa logo dizendo que o mundo inteiro pertence ao Senhor. Nada é dos homens, tudo é de Deus. Foi Ele quem o criou e quem o mantém. Quem criou quem? O mundo. E também as pessoas. E não somente o mundo em si pertence ao Senhor, mas também a sua plenitude, ou seja, todos aqueles que vivem nele.
E assim ele habita também em toda a terra. É verdade que nos dias do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém era a cidade de Deus, e com a arca da aliança sendo levada para o tabernáculo em Jerusalém, Deus estava presente em Jerusalém de uma maneira especial. Veja aí. Mas Israel nunca deveria pensar em Deus como uma divindade local. Olha aqui. Uma divindade só de um local, de um povo. Como Deus de Jerusalém, mas não do mundo. Como Deus para os judeus, mas não para os outros. E assim os salmos consistentemente louvam a Deus por sua grandeza e que Ele é o quê? O Deus de toda a terra. Aí Ele é o Deus de toda a terra. Mesmo que os homens aceitem a Ele ou não. O Salmo 48 diz, 48:1 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O Salmo 97:1 diz: o Senhor reina, alegre-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, alegre-se os povos. Olha aí. O Salmo 117:1 diz: louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos. Então, irmãos, a salvação era para todos os povos. O conhecimento de Deus era para ser para todos os povos. O Senhor reina, trema os povos, Ele habita entre os querubins, estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu grande e temível nome, porque o Senhor é santo. Aqui, irmãos. E assim, quando o Salmo 24 começa confessando que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo que nela habitam, Ele nos convoca a ter uma compreensão correta de quem é o nosso Deus e de como Ele é. Ele não é apenas santo, como o Salmo 24 também deixa claro, mas também é o grande Deus de toda a terra. Aí, Deus é santo e é o grande Deus de toda a terra. Por isso que nós não devemos ter medo. Quem governa soberanamente é Deus, ou do mesmo jeito que ele falou no Salmo antigamente. Do mesmo jeito. Quem governa é Deus. Nenhuma folha cai sem o seu consentimento. Aqui é o que está dizendo aqui. Sim, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei soberano. Ele é o Rei também Criador e Salvador. Olha aqui. Então, irmão, precisamos saber disso e confessar isso não apenas para que possamos ter uma melhor compreensão de quem é Deus, mas também para que possamos ter uma melhor compreensão de quem somos nós. Sabendo quem é Deus, você já viu até agora quem é Deus aqui, eu digo só agora, nesse instante. Você vai saber quem é você. O que significa para nós nos aproximarmos do santo trono de Deus, visto que nosso Deus é tão grandioso quando o Salmo 24:3 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Nós subiremos ao monte do Senhor de qualquer jeito? Então percebemos que entrar na presença de um Deus santo e grandioso não é pouca coisa, mas significa a grande alegria da salvação. Olha aí, irmãos. Aí, a grande alegria da salvação. O que os homens queriam procurar mais, deveriam procurar mais, era isso. A grande alegria da salvação em Cristo. Não os tesouros da terra, onde a traça e o ferro de come e o ladrão rouba. Então, irmão, o que significa subir ao monte do Senhor e estar no seu santo lugar? Quando o Salmo 24 fala do monte do Senhor, significa, em primeiro lugar, o lugar onde o Senhor vive entre o seu povo. Olha aqui. Era o lugar onde primeiro se encontrava o tabernáculo e mais tarde o templo. E assim, desde a época de Davi em diante, o monte do Senhor estava em Jerusalém e estava no monte Sião.
Aí. Mas, de modo geral, subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo, no lugar santo de Deus, é entrar na presença do Senhor para estar com Ele, estar diante da sua santidade, desfrutar da sua comunhão e ter uma plena redenção. Olha o que é estar no monte do Senhor, ter uma plena redenção, receber uma plena salvação, né? Redenção, salvação. E assim para nós o monte do Senhor não é mais o monte Sião em Jerusalém, mas sim o próprio trono de Deus nos céus. Como diz o Salmo 115:3, vamos lá. Só esse versículo aqui é chave. O que é que diz o Salmo 115:3? O versículo 115:3 diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Olha o que ele diz: no céu, no trono está Deus, está Cristo, o Rei da Glória, e Ele faz tudo que agrada a Ele. Aí, Ele faz tudo que agrada a Ele. Ou seja, tudo que os homens, se fizerem alguma coisa, é permissão de Deus. Porque se Deus disser eu não quero, não acontece. Está aqui o Salmo dizendo: no céu está o nosso Deus e Ele faz tudo que lhe agrada. Amém? Porque essa é a realidade de um Cristo que está exaltado, governando. Se não for assim, então esse Cristo não é Deus e nem pode salvar. Ele faz tudo que agrada a Ele. Então, irmão, nós servimos a este grande santo Deus. E quem é digno de subir até Ele e estar em seu santo lugar? Não todos. Vamos ver, quem é que pode subir a este Deus? Quem é que pode estar na presença de Deus? No Salmo 24:4 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à idolatria, nem jura enganosamente. Olha aqui, quem é que vai estar diante desse Deus? Quem é que pode subir? Quem é que pode realmente Deus recebê-lo? Quem é? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não vive na idolatria. Vocês entenderam isso? E nem jura enganosamente, ou seja, não engana ao próximo, mas mostra o caminho da salvação a estes. Mostra o único meio dele ser salvo. Ter mãos limpas e um coração puro é ser santo e sem pecado. Olha aqui. Mas ainda é ter um coração santo para o que você faz exteriormente, ou seja, para o que você faz com os homens. Portanto, a pessoa que se aproxima do santo trono de Deus deve ser santa e deve também amar o próximo. Não odiar o próximo, mas amá-lo, mostrando o caminho. Eu vou lhe dar o caminho da salvação. Então, irmãos, este é entrar na presença de Deus, este Deus santo. Para entrar, ele tem que ter mão limpa e um coração puro e santo, sem pecado. Olha aqui. Além disso, o versículo 4 diz que aquele que é capaz de subir ao monte do Senhor deve ser alguém que não entregou sua alma à idolatria. Olha o perigo da idolatria, mesmo no meio da igreja, porque esse salmo foi para a igreja, Israel, mesmo no meio da igreja. Aí, que não entregou a sua alma à idolatria. Ele deve ter um relacionamento correto com Deus a quem serve, mas também ele deve ter um relacionamento correto com os homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí. Vamos ver. Ou para colocar tudo isso de outra forma, aquele que é capaz de entrar no monte do Senhor
que pode permanecer no seu santo lugar, é aquele que verdadeiramente ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente, e que também ama verdadeiramente o seu próximo como a si mesmo. Aqui, nós devemos amar ao próximo, levando para ele o que é mais importante. O que é mais importante? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é que importa. Isso é que vai definir a realidade da pessoa depois desta vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas quem pode realmente fazer isso? Quem é realmente capaz de subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar? Quem é realmente puro de coração? Houve um tempo em que isso foi possível. Houve um tempo em que a humanidade, preste atenção, podia fazer isso. Quando o homem pôde andar com Deus e não havia nada que impedisse ele estar com Deus. Esse tempo foi quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Está aí, só no jardim do Éden, antes da queda, é que o homem poderia dizer: eu sou limpo e puro de coração. Eu estou com Deus. Hoje ele só pode dizer isso se ele for salvo em Cristo. Eu posso subir ao monte do Senhor só com Cristo. Mas sabemos o que aconteceu, sabemos que o homem pecou, sabemos que Adão e Eva rejeitaram a clara palavra do Senhor, e em vez disso seguiram a palavra de Satanás. Olha aí, Adão e Eva rejeitaram a clara palavra do Senhor. Isto quando eram perfeitos. Entenderam aí a situação? Isto quando eram perfeitos, eles rejeitaram a palavra do Senhor. Como é que homens imperfeitos podem aceitá-la? Vamos ver. Então, irmãos, sabemos que por este ato nossa comunhão com Deus foi perdida, nosso relacionamento com Ele foi rompido, e que a queda no pecado significou que o homem se separou de Deus para sempre. Aí, o homem se separou de Deus para sempre. O homem não pode mais subir ao monte do Senhor. O homem não pode mais estar no seu santo lugar. Aqui. E também sabemos que quando nos consideramos à luz da grandeza e da santidade de Deus, não temos mãos limpas, não temos um coração puro, não amamos o Senhor de todo o coração, alma e mente, nem amamos verdadeiramente o nosso próximo como a nós mesmos. Então, como subiremos ao monte do Senhor? Você tem que ser perfeito para subir ao monte do Senhor. Perfeito. Então, irmãos, isso significa que para nós, enquanto permanecemos em nosso estado pecaminoso, não há como ascender ao monte do Senhor. Simplesmente não é possível. Olha aqui. Mas há somente um que tem mãos limpas e coração puro. Esse um é aquele que o Pai disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E foi este Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que ascendeu ao monte do Senhor, que subiu não apenas a Jerusalém, mas que ascendeu ao céu e que agora está sentado à direita do Pai. Aqui, só Cristo pode subir ao monte do Senhor e ficar com Ele lá. Só Cristo. A menos que nós sejamos salvos em Cristo e sejamos perfeitos em Cristo. Aí em Cristo nós subiremos ao monte do Senhor. Em Cristo nós subimos ao monte do Senhor. Como foi dito hoje na ressurreição. Cristo ressuscitou, você também ressuscitou. Se você creu, você ressuscitou.
Então, irmãos, isto foi realizado pelo Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo. Aí. Estando nele, você vai subir ao céu. Estando nele, você vai subir ao monte do Senhor. Você estará na sua presença santa. Então, irmão, o Salmo 24 foi escrito com a chegada da Arca da Aliança a Jerusalém em mente. Faz sentido que no versículo 7 a 10 o foco se volte para o Rei da Glória. Preste atenção. A arca representava a presença do Senhor. E agora a arca estava sendo levada a Jerusalém para simbolizar a vinda do próprio Deus à cidade. Preste atenção que você vai entender. Isso estava certo, pois embora Jerusalém fosse a cidade de Davi, era mais a cidade do grande rei, do Rei da Glória. E agora, com a Arca da Aliança sendo levada para a cidade de Jerusalém, o povo de Deus proclamava que o Rei da Glória estava chegando. Aqui, ó. E então o povo cantou: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Aqui. Só Cristo pode entrar na presença de Deus. O pecador precisa da obra e da perfeição de Cristo. Por isso que diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, justificado em Cristo, você entra no monte do Senhor, pela fé. Então, irmãos, os portões da cidade foram chamados a erguer as cabeças, até os portões, até as portas da cidade tinham que se levantar, não só os homens, toda a criação tinha que se levantar e dizer: o Senhor chegou. Toda a criação, até as portas. E ficar em posição de sentido. Esses portões deveriam ser abertos para que o Rei da Glória pudesse entrar na cidade, porque tudo é dele. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Sim, o rei conquistador, aquele que havia derrotado seu inimigo, estava chegando à sua própria cidade. Lá ele viveria com seu povo. E lá todos aqueles que tinham mãos limpas e coração puro puderam subir ao santo monte e permanecer na presença do Deus Santo, do Rei da Glória. Agora nós entendemos o Salmo 24 realmente. Olha aqui. Mas a Arca da Aliança não era o próprio Senhor Deus. Em vez disso, a arca mostrava o caminho para Deus, o caminho para ter acesso a Ele, pois sobre a arca estava o propiciatório, o lugar onde Deus se encontraria com seu povo. Mas o Deus da criação não pode ser abordado por pessoas pecadoras e profanas. Aí. E de fato, entre o povo de Israel também não havia ninguém que realmente tivesse mãos limpas e um coração puro. Aí não tinha nenhum. Nem mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí vemos a beleza da Arca da Aliança, pois no propiciatório, uma vez por ano, o sacerdote podia vir aspergir sangue como cobertura pelo pecado. Olha aí, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e com o sangue. Por quê? Porque sem sangue não há remissão de pecados. E por quê? Porque Cristo, uma vez por toda, entrou no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Está aí. Está aí a ligação do 24 com a obra de Cristo, Salmo 24. Ligação da arca com a obra de Cristo.
do sacrifício de animais com o sacrifício de Cristo. Daí ele entrou no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Não precisa mais fazer nada, só crer em Cristo. Crer no Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós podemos entender que a Arca da Aliança e o propiciatório que estava sobre a arca não podiam salvar por si mesmos. Em vez disso, apontava para um dia que viria, quando o verdadeiro Rei da Glória entraria pelos portões de Jerusalém. Presta atenção. E ele seria crucificado, e seu sangue derramado, e ele ressuscitaria, e ele ascenderia como o Rei da Glória. Aqui, só depois de toda essa obra é que foi dado condição para salvar o pecador. Aí depois de toda a obra feita. Então, irmão, de fato, Cristo não é apenas nosso Salvador, Ele também é o nosso Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei soberano, Ele governa. Nos céus está o Senhor e tudo faz como lhe agrada. Esse é que é o Evangelho de Cristo. Ele também citou o terceiro dia, e desse modo venceu o pecado, e venceu o diabo. Sim, ele se mostrou como o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele venceu a batalha e a guerra completamente. E é isso que nós devemos proclamar ao mundo, esse Cristo glorioso. E agora em Atos 1, tendo citado os mortos e pregos ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que uma vez que toda a autoridade no céu e na terra era dele, ele daria aos seus discípulos o poder do seu Espírito para proclamar o seu reino. Aqui, qual foi o poder do Espírito? Para proclamar o seu reino, somente isso, para proclamar o seu reino. Só isso. Que nem isso, quem sabe nós estejamos fazendo. Só essa coisinha pequena. Proclamar o seu reino. Só essa palavra. Por isso, Atos 1,8 diz: e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como também diz, a terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude. Por isso o mundo precisa ouvir isso. Aí tem que falar ao mundo isto, unicamente. Sem se ater a outras missões, a outros caminhos, a outras obras. A obra é só essa. E então tem instruído seus discípulos a declarar a toda a terra que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e que Ele pode salvar completamente os que se chegam a Ele. Olha aí. Ele disse em Atos 1,9: e havendo dito isso, foi levado para cima, estando eles olhando, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Aí. E assim, irmão, Cristo ascendeu ao monte do Senhor. Jesus Cristo é o único que tem mãos limpas e o coração puro. O único que fez pleno e completamente a vontade de Deus, que foi elevado da terra ao céu, e está na sala do trono celestial do Pai. E agora ele foi recebido pelo Pai. Agora, claro, não hoje. Há mais de 2000 anos. E agora ele foi recebido pelo Pai. Então as portas eternas se abriram para receber o Rei. E também o céu está aberto para eu e para você. Para todo aquele que crê. Está aí. Simples assim. É só dizer isso.
E assim, em última análise, a questão do Salmo 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Ou seja, quem subirá e permanecerá? Hein? A resposta é: em Jesus Cristo, você subiu ao monte do Senhor. Está aí, em Cristo você subiu. Em Cristo você subirá. Em Cristo você entrou no reino de Deus. Olha aí. Mas porque nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu, nele é mais uma vez possível para nós. O povo de Deus também podemos subir aquele monte e entrarmos em sua presença. E assim, irmão, findaremos agora o último ponto. Isso agora é possível para aquele que crê. Aí, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que crê. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, não perecer é subir ao monte do Senhor, é estar com Deus. O próprio Jesus disse o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, só tem um caminho para o Pai, Cristo. Só tem um caminho para o Pai, crer em Cristo. Por isso que Jesus falou para os judeus, se lembra? A obra de Deus é esta, que você creia naquele que por ele foi enviado. Hein? A obra de Deus é que você creia. E a obra de Deus é que você leve essa salvação para o mundo. Só isso. Então, irmão, quando nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu, ninguém subiu ao céu com ele. Você se lembra disso? Só foi ele. Você se lembra disso? Só ele subiu ao céu, mostrando que ninguém tem direito a subir à presença de Deus, a não ser quem é perfeito. Só ele. Somente ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Somente ele nasceu, morreu, ressuscitou e ascendeu para a salvação do seu povo. E assim, irmão, somente ele ascendeu ao céu para se assentar à direita de Deus. E agora tem todo o poder e toda a glória. E governa todas as coisas. No entanto, ele não está sozinho. Assim como a Arca da Aliança foi acompanhada por multidões de pessoas alegres, até o próprio Davi dançou diante da arca. Você se lembra disso? Que Davi dançou diante da arca. Você lembra? Nós que estamos em Cristo o acompanhamos, olha aqui, seguindo Cristo ao céu, subindo ao monte do Senhor. Hoje podemos nos aproximar do Senhor buscando a sua bênção e buscando a justiça que é de Cristo. Olha aí. Nós podemos subir ao monte do Senhor em Cristo. É só aceitá-lo. E você sobe ao monte do Senhor. Você sobe nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aí. Veja aí. Hoje podemos nos aproximar do Senhor buscando a sua bênção e buscando a justiça em Cristo. Pois assim como a arca foi levada para Jerusalém, o povo de Israel pôde se lembrar de que podia se aproximar de Deus, por causa do sangue da aliança que era aspergido no propiciatório, para que possamos nos aproximar do nosso Pai que está nos céus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aquele sangue dentro do propiciatório, dentro da arca, mostrava que precisava de uma obra completa e perfeita para a salvação do pecador. E esta obra Cristo fez. Então, o que nós devemos fazer? Crer no Senhor Jesus e serás salvo.
Só isso. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ascendeu e está à direita de Deus, olha aqui, e intercede ao Pai por nós, e podemos nos aproximar dele. Olha aí, irmãos, olha aí, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que que tem a mão limpa e é puro de coração, e não entrega a sua alma à idolatria. Porque você não sabe, o próprio mundo é idolatria. O próprio pecado é idolatria. Não é idolatria só as imagens de escultura. E sendo assim, irmãos, ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pela fé, você recebe a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Por isso Paulo disse em Romanos 1, 16, 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá por fé. Hein? É isso. Você tem que viver nesse mundo por fé, não com medo de tudo e de todos. O justo viverá por fé. Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe dar a saída. Então, irmãos e irmãs, estamos concluindo. Vocês vieram à igreja esta noite para se alegrar que Cristo subiu ao céu e está à direita de Deus. Vocês creram que, embora você e eu sejamos por natureza indignos de subir ao monte do Senhor, em Cristo somos dignos de entrar na presença de Deus. É agora o seu maior desejo entrar na presença de Deus? Preste atenção, a pergunta. É agora o seu maior desejo de entrar na presença de Deus e adorá-lo, e reverenciá-lo, e amá-lo, e servi-lo? O seu coração está voltado para Cristo, para a nova vida nele? Porque ele diz, eis quem está em Cristo é nova criatura. Oh, que alegria ter um Salvador que é o Rei da Glória. Que bênção é que nele possamos entrar com ousadia na sala do trono. Você lembra, Hebreus fala isso, Hebreus 10? Como é lindo ter as portas dos céus abertas, não apenas para o Senhor, mas também para todos que confiam nele. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo e o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, porque o fato de ele ser recebido na presença do Pai é também a nossa garantia que também já subimos ao monte do Senhor. Pela fé, claro, é lógico que ele está falando pela fé. Subir literalmente ao mundo do Senhor virá também na segunda vinda de Cristo. Literalmente que eu estou falando. Mas na fé, pela fé espiritualmente, nós já subimos ao mundo do Senhor. Você crê nisto? Ei, irmão, você crê nisto? Você crê no Evangelho da Ascensão? Vimos o Evangelho do sepultamento, vimos o Evangelho da ressurreição, e hoje vimos o Evangelho da ascensão. Hein? Então, irmãos, podemos entrar nos santos, pelo novo e vivo caminho, pelo caminho que Jesus abriu com o seu próprio sangue. Que o Senhor nos abençoe. Amém.